Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE, e estarei com você no programa Fora da Curva de forma remota, enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico. Nesta edição, vamos conversar sobre o projeto de lei que permite a compra de vacina contra a Covid-19 pela iniciativa privada. O projeto, que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado, já está sendo chamado de PL Fura-Fila. O apelido se justifica porque o projeto de lei permite que as empresas banquem a vacinação de pessoas que não estão nos grupos prioritários e que comprem os imunizantes com mais facilidade que o próprio governo. O PL permite, por exemplo, que o setor privado adquira no mercado internacional vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa e ainda afrouxa as exigências mínimas de doação para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Tudo isso no momento em que o maior problema do governo nem é o dinheiro para comprar, é a dificuldade dos laboratórios para atender aos pedidos. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, chegou a declarar que os deputados aprovaram um camarote VIP da vacina. É nesse contexto que o Fora da Curva de hoje pergunta: por que a elite quer furar a fila da vacina? Para responder essa questão, estamos recebendo Tiago Feitosa de Oliveira, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz e especialista em gestão hospitalar pelo Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo ao Fora da Curva, Tiago. Muito obrigado, Maria Eduarda. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bom dia para a Carmen também. Vamos lá. Também comigo na bancada está Carmen Silva, doutora em Sociologia e integrante do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia, que é nosso parceiro aqui no Fora da Curva. Carmen também vai comentar o PL Fura-Fila e me ajudar nessa conversa com o Tiago Feitosa. Um prazer dividir novamente a bancada com você, Carmen. É um prazer sempre estar aqui no Fora da Curva. Bom dia para todos os ouvintes. Muito bom a gente poder voltar ao programa ao vivo. Bem-vindo, Tiago. Vamos fazer essa conversa aqui, porque a situação está exigindo muito a gente conversar sobre essa situação toda. E antes de começar, lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, e por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, @prog_Fora da Curva. Então, Tiago, o grande argumento em defesa do projeto de lei 948/2021 é que a compra de imunizantes pelas empresas pode acelerar a vacinação. Eu gostaria que você explicasse ao nosso ouvinte se isso de fato pode acontecer, avaliando o PL do ponto de vista da política de saúde pública. Então, Maria Eduarda, o que a gente observa, né, com essa iniciativa que se deu a partir de uma articulação de grandes empresários com a base do governo federal no Congresso, ela tem um objetivo principal de, como você falou aqui, de dar acesso à vacinação pessoas antes daquelas pessoas que foram elencadas como prioritárias, tá certo? Então, assim, esse papo de que isso vai facilitar, já que não tem vacina, qual é o problema de comprar, né? Na verdade, o que a gente tem que ter claro é que as vacinas, a disponibilização das vacinas ocorre mediante uma concorrência intensa internacional, né? E que começou já lá em junho, julho de 2020, quando a gente já tinha cerca de 60 vacinas em testes no mundo, e o Brasil ele demorou muito a entrar nessa corrida, né? Ele apostou em uma saída única, que foi a parceria com a AstraZeneca, e saindo, né, dessa disputa ou dessa fila mundial pelo imunizante, né? Então, vários países optaram por muitas saídas ao mesmo tempo, com o objetivo de, no final do ano, aquela que fosse verificada a eficácia, que de fato tivesse disponibilizada, eles tivessem a prioridade na aquisição.
Isso não aconteceu no Brasil. O Brasil perdeu todas as oportunidades que teve no segundo semestre do ano passado, né? E uma das justificativas que o governo federal sempre utilizou, né, para isso foi, primeiro, desacredita na vacina, primeiro é negacionista, é anti-ciência, né? E utilizava também de argumentos de ordem burocrática. Então, um deles era a Anvisa tem que avalizar, tem que analisar para que a gente possa adquirir a vacina. Então, é o primeiro estranhamento que a gente tem com esse projeto, né? Aquilo foi colocado como requisito para todo brasileiro ter acesso à vacina, é retirado agora para um grupo específico poder comprar, né? Segunda coisa que é dita de vantagem desse projeto de lei e que a gente tem que ter muito cuidado é que as empresas têm muitos funcionários, acaba que a população será imunizada. Nada está garantido, nada nos garante que o peão dessas empresas será imunizado. O que a gente vê claramente é a intenção da vacinação dos dirigentes das empresas e seus familiares, até porque isso está permitido. Desculpa interromper, Tiago, porque não especifica como é que vai ser fiscalizada a aplicação dessas... Exatamente, porque isso é de ordem privada, passa a ser de ordem privada. Você pode fazer o que você quiser com o imunizante, tá certo? Aí dizem, não, mas tem que seguir a ordem de prioridade dentro da empresa, ver qual a empresa... Aí a gente cai até perverso esse projeto. É perverso, é uma vergonha o parlamento brasileiro, tá certo? Ele diz, seguir a ordem prioritária. Qual é a ordem prioritária no Brasil? Indígenas, né? Qual é o índice de inclusão de indígenas que a gente tem nas empresas no Brasil? Onde é que eles estão dentro das empresas, tá certo? A ordem de prioridade, pessoas idosas, né? Também é outro grande problema no Brasil, a exclusão do idoso nas atividades produtivas. Então, assim, isso não tem sentido. Isso, na verdade, se revela como um fura-fila, tá certo? Que não traz nenhum benefício para a população, nenhum benefício para o Brasil, e atende apenas o interesse particular de uma elite que não aceita seguir uma fila. A elite brasileira não é acostumada com isso. Sempre foi acostumada a estar nos lugares da frente na fila, tá certo? Então, assim, a gente vê isso com muita preocupação, com indignação, né? E a gente, inclusive, está num movimento amplo de rejeição desse projeto no Senado. Acho que uma coisa muito importante dessa tua fala, Tiago, é exatamente o comentário de que tipo de elite a gente tem no Brasil. É uma elite que é acostumada a tirar para si do Estado, que funciona com base numa perspectiva de apropriação do que é público. Veja, a gente já tem um Estado que está sob um governo negacionista, que não fez a aquisição de vacinas, que está deteriorando as condições do nosso premiado programa de imunização, né? O programa de imunização do SUS é premiado no mundo inteiro. E, nesse momento, a gente se pergunta que tipo de empresário, que tipo de elite é essa que a gente tem no Brasil? É uma elite sem nenhum padrão de civilidade democrática. O PL é um exemplo. Se a gente for acionar aqui a memória, a gente vai ver que é a mesma elite que coloca uma criança de 5 anos no elevador e deixa essa criança se dirigir para a morte. É a mesma elite que insiste que sua empregada doméstica fique dormindo na sua casa para garantir, né, os serviços que ela presta e depois acusa a empregada doméstica de levar Covid para dentro da casa. Quer dizer, há um comportamento padrão que é bastante sintomático na elite brasileira. Acho que minha conexão está dando algum problema aí, né? Mas deu para ouvir, Carmen. Só complementando que era uma das cláusulas que não foi adiante na tramitação na Câmara, era a de isenção fiscal
Quer dizer, os empresários iam comprar vacina, a maneira como essa vacina ia ser aplicada dentro das fábricas, se é que seriam aplicadas mesmo dentro das fábricas, e quem ia pagar pela vacina era a sociedade toda, porque o valor da compra das vacinas ia ser deduzido do imposto de renda das empresas. Essa cláusula não foi adiante, mas a proposta inicial, tanto dos empresários que capitanearam essa iniciativa era essa. Uma proposta que foi inicialmente estimulada pelo ministro Paulo Guedes. Maria Eduarda, veja, você vê, até concordando com o Carmen, né? Hoje no mundo, as empresas e os governos que produzem vacina têm excesso de demanda, certo? Não tem vacina que chegue hoje no mundo. E já mandaram vários recados claros para o mundo inteiro de que não vão vender para empresas privadas, tá certo? Inclusive, nós somos mais um título triste para o Brasil. Nenhum país do mundo tem esse tipo de legislação com relação à Covid, de empresas privadas poder adquirir diretamente imunizantes para fazer de seus próprios empregados, tá certo? Qual é a saída qual é o estratagema desse pessoal que quer esse tipo de regalia, né? Utilizar do Estado mais uma vez para conseguir, porque o que se sabe é que o Ministério da Saúde vai ser o avalista, o garantidor, mediante essas empresas, dessa aquisição. Inclusive, se comenta, né, isso aparece nos jornais, nos blogs, né, ou seja, onde dá fumaça a fogo, né, que até o BNDES foi acionado para ser intermediário nessa aquisição dessas vacinas para essas empresas, para que, inclusive, essa aquisição possa acontecer, devido a essas dificuldades que a gente está falando aqui. Então, assim, é algo que se utiliza do Estado para proteger uma pequena parcela, né, um grupo pequeno de pessoas privilegiadas, tá certo? Em detrimento da grande maioria das pessoas. Porque se você fosse pensar, mesmo no formato anterior, que falava que tinha que dar metade para o SUS, porque muita gente falava assim, vai dar metade para o SUS, né? Se a gente for pensar em quantitativo de vacina, de doses, na escala de milhões que a gente tem no Brasil, esse 50% que vai dar para o SUS não representa grande coisa. Grande coisa representa para quem foi imunizado furando fila, sem respeitar esta ordem, né? Eu quero dizer assim, eu sou a favor da imunização de todos os brasileiros. Nós precisamos de vacina para todo mundo, tá certo? Mas em se tratando de um insumo escasso, há de se ter uma política de priorização. A gente já tem muito problema com a falta de coordenação nacional por parte do governo federal, que tem colocado o PNI, que Carmen falou que temos tanto orgulho, né, em risco, tá certo? Por quê? Porque dentro das prioridades, até estados e municípios têm feito um monte de coisa diferente uns dos outros, que geram iniquidades, né? Você tem ideia, Maria Eduarda, hoje 2/3 dos vacinados são brancos e 2/3 dos mortos por Covid são negros. Então, já existe privilégio na vacinação como ela é hoje. Quais as hipóteses, Tiago, que explicam essa distorção? São questões estruturais, porque quem vive mais no Brasil, e entrou na prioridade, então, acima de 85 anos, né? A população negra, a percentual da população negra que chega acima de 85 anos é mínimo, por conta das desigualdades sociais. Então, como o corte foi por idade, quem envelhece mais no Brasil e vive mais são os brancos, né? Então, eles foram os primeiros vacinados. Mas tudo bem não, também por pode questões falar históricas e o pessoal estruturais. da área de saúde, né? Quem são os médicos e médicas, Isso, né? O também. pessoal que tem acesso ao nível superior de formação, majoritariamente branco. Também. Agora sim, veja, essa questão da escala por idade, ela tem sentido do ponto de vista do risco de morrer
e de ter a Covid grave, precisar de internação e tudo mais. Então, tem um sentido que vai de encontro a uma desigualdade estrutural. Então, aí a gente tem já essa iniquidade que aparece para nós. Como o Carmen falou também, os profissionais de saúde, né, são pessoas que têm uma profissão, que têm uma escolaridade, portanto, também têm estão socioeconomicamente mais à frente, né? Então, assim, acaba que isso tudo traz esse recorte. Então, esse tipo de lei, ele acaba intensificando algo que já existe, né? Que é uma desigualdade grande. Você ter uma ideia, eu estava vendo, aqui em Pernambuco nós temos poucos estudos com relação a essa questão das iniquidades na vacinação, mas em São Paulo já tem vários estudos. E o que é que eles verificaram lá? Que os bairros ricos de São Paulo têm um índice hoje de vacinados 8 vezes maior do que os bairros mais pobres da cidade de São Paulo, tá certo? Isso controlando a população, fazendo por proporção, tudo direitinho, né? Então, a gente já vive uma desigualdade muito grande, que a gente poderia ter mecanismos que minimizassem isso. Por exemplo, a população de rua, que não foi incluída, tá certo? Outro dia eu vi que teve uma prefeitura que incluiu os profissionais da limpeza urbana e que os órgãos de controle autuaram a prefeitura porque incluiu os garis e as pessoas que coletam lixo na rua. Então, a gente está diante de questões que são esquisitas, porque o que a gente tem que pensar é que existe uma programação que está administrando um recurso escasso e que tem que orientar a vacinação a partir de critérios que são epidemiológicos e sociais, porque a vulnerabilidade ela não é só epidemiológica, ela não é só quem tem mais risco de morrer do ponto de vista da faixa etária, né, e das comorbidades. Ela também é socioeconômica, tá certo? Então, assim, são questões que a gente tem também que discutir. Essa questão da injustiça vacinal vai atravessar o nosso programa hoje o tempo todo. Tem um comentário de Rayana Veltrini que diz respeito àquilo que você tocou um pouco antes de chegar nesse ponto, Tiago, que é exatamente essa coisa de, sob a capa de ser um projeto em que é a iniciativa privada tomando em suas mãos o ensejo de combater a pandemia, na verdade, é tentando tomar o controle dos recursos públicos para em benefício próprio. Ela diz, Rayana Veltrini, exatamente como a elite gosta, Estado para os meus, para os demais, o liberalismo. Isso vai muito ao encontro ao que o José Luiz Fiore diz, né, que, na verdade, o neoliberalismo, ele fala do liberalismo, no século XX, no Brasil, sempre foi só apenas a grita dos descontentes. Aqueles que não estavam encapsulados no Estado, que não estavam mamando nas suas tetas, assumiam um discurso liberal. No Brasil, atualmente, a gente vive essa situação, não é, do liberalismo, do neoliberalismo, ser o discurso de justificação da captura do Estado. Mas a gente vai ter chance de discutir um pouco tudo isso no programa de hoje. Você que chegou agora no Fora da Curva, estamos discutindo as implicações do projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado, o chamado PL Fura-Fila. Estamos conversando com Tiago Feitosa de Oliveira, médico sanitarista e doutor em saúde pública pela Fiocruz. Também participa da conversa Carmen Silva, do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia. Eu lembro novamente que você pode enviar perguntas pelo Twitter, @prog Fora da Curva, ou pelo YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com essa transmissão ao vivo. E aí tem uma questão da gente tentar entender o que está por trás desse projeto num contexto de escassez de vacina, né? Porque, na verdade, a maior parte dos laboratórios já disse que não vende para o setor privado, porque não interessa vender frações tão pequenas como aquelas que o setor privado estaria em condições de comprar. E aí tem uma situação curiosa que foi aventada, né? A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, a ABCVAC,
confirmou no site oficial da entidade a possibilidade de oferecer uma vacina paga contra a Covid-19 assim que saísse o registro da Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Ao contrário de outros laboratórios que só vendem para governos, esse está disposto a comercializar a vacina com o setor privado. Acontece que a vacina indiana, a Covaxin, ainda não foi autorizada pela Anvisa. A Anvisa, aliás, negou um pedido de certificado de boas práticas de fabricação para a empresa indiana que produz a Covaxin. Esse documento é o que atesta que a empresa segue as regras de fabricação que garantem a qualidade e a eficácia do produto, mas a empresa indiana não conseguiu o certificado porque não atendeu às exigências. Sem esse documento, a Anvisa não libera o uso emergencial da Covaxin. Como o PL fura-fila permite que empresas comprem vacinas sem aprovação da Anvisa, essa vacina poderia ser comprada pelas empresas. Situações como essa podem indicar o risco de termos no Brasil uma vacina privada de qualidade duvidosa, Tiago? Tiago, antes de tu responder, eu queria complicar um pouco mais essa pergunta, levantando a seguinte hipótese. A gente está vendo que os epidemiologistas todos estão informando a grande proliferação de novas cepas do vírus. Na hipótese de os empresários conseguirem comprar uma vacina, minimamente de qualidade duvidosa ou ainda não certificada, e um certo contingente de pessoas serem imunizadas com essa vacina. Isso colocaria em risco um risco mais largo para o conjunto da imunização que está sendo feita a passos muito lentos no Brasil, ou o risco seria apenas para quem tomar essa vacina ainda não certificada? O que tu diz para a gente? Se a gente tem uma pulverização de vacinas de fabricantes distintos, vacinas distintas no Brasil, sem passar pelo Programa Nacional de Imunizações, a gente coloca, de fato, a população em risco, porque não vamos ter controle nenhum do que é que vai estar acontecendo, tá certo? Então, eu considero que sim, a gente está colocando as pessoas em risco. A segunda coisa, com relação a essas jogadas, porque, assim, de fato, o mercado dos imunizantes está hiperaquecido e está rolando muita grana nisso, né? E essa questão da vacina indiana, ela é uma vacina que parece ser uma vacina feita mediante o que a gente conhece em termos de metodologia de construção da vacina, uma vacina de vírus inativado, que aparece em alguns testes com uma eficácia relativamente elevada, mas que até o momento ela só está sendo aplicada na Índia, junto com outras vacinas lá. Ela não tem também exclusividade lá, não. Ela está junto com mais 3 vacinas na campanha indiana, e ainda em escala pequena de vacinados com essa vacina. O que é importante é que a gente tenha na Anvisa um órgão que seja técnico do ponto de vista da análise daquilo que vai ser oferecido para os brasileiros, que não tenha contaminação do ponto de vista ideológico e político, como ela demonstrou, por exemplo, no atraso na liberação da Coronavac e da própria AstraZeneca, tá certo? A Anvisa ela tem que ter uma capacidade de órgão de Estado para analisar essas questões. Então, uma Anvisa que tenha essa dimensão, ela é fundamental, né, para, antes de qualquer imunizante ser disponibilizado, passe por o seu crivo, tá certo? O fato de ter sido aprovado por uma outra agência de outro país, tá certo? É importante também, porque no mundo nós temos metodologias e acordos internacionais que vão balizar um pouco o que deve se fazer mediante a aprovação de imunizantes, né? Mas isso não tira a necessidade de um exame rápido por parte da Anvisa. Então, aquilo que está estabelecido hoje na legislação, que no caso de vacinas
que tenham certificação em países que o Brasil reconhece como tendo boas práticas, né, a Anvisa tem até 15 dias para analisar. E essa análise é importante do ponto de vista da documentação, da responsabilidade que isso vai trazer. Então, eu acho que é temerário, sim, tá certo? É temerário a gente ofertar um imunizante que não vai ter essa análise e, ao mesmo tempo, vai ser algo fora do Programa Nacional de Imunização. Qual vai ser a vigilância dos efeitos adversos? Né? Como é que vai ser? Nós estamos no momento da vacinação em massa com vacinas novas, ou seja, a gente está em plena fase 4 dessas vacinas que estão sendo aplicadas em larga escala agora, em massa, né? Então, agora que a gente vai descobrir, por exemplo, quanto tempo vai durar a imunidade, ou seja, a imunogenicidade dessas vacinas, né? Vai ser 1 ano, vai ser 2 anos? Quanto tempo vai durar a imunidade provocada pela vacina? Quais são os efeitos adversos mais comuns de cada uma delas? Porque são vacinas distintas, diferentes, com metodologias diferentes, né? Então, assim, não existe a gente pensar que nós vamos ter no Brasil formas de oferta de vacina distintas e ao bel prazer de cada empresa, né? Nós estamos falando de coisa séria, que é imunobiológico, né, que demanda um investimento em pesquisa, em técnicas muito específicas e próprias para a construção disso, e que não pode ser ofertado dessa forma, tá certo? Então, eu acho temerário isso tudo buscando atender o interesse de uma pequena minoria, tá certo? O que é que faz crer, o que é que nos faz crer que seria justo, né, um diretor de banco, um banqueiro de 50 anos ter acesso à vacina antes de seu José, de 55, que está na loja no mercado de Casa Amarela vendendo, tá certo, os seus produtos, atendendo ao público todo dia, várias pessoas, se expondo, tendo contato com todo mundo e tudo mais. Então, isso é injusto, né? Isso está fora de cogitação se a gente for pensar em um país que é minimamente sério, né? E a gente, como você falou, temos a tradição de, pelo menos, né, quer dizer, o SUS ser respeitado, por um sistema que tem capilaridade, que atinge toda a população, e um Programa Nacional de Imunizações que tem know-how de fazer isso bem feito. Nós demos show na vacina contra o H1N1. O Brasil conseguiu evitar uma epidemia de H1N1 através do Programa Nacional de Imunizações. A gente chegou a vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia, né? E a gente mantém até hoje, que é a vacina da gripe, a vacina do idoso. Então, por que a gente não conseguiria fazer isso com relação à Covid? Nós conseguiríamos, sim. Se a gente não tivesse um governo federal que boicota, que sabota, em grande medida, inclusive, as iniciativas do serviço público, tá certo? Então, respondendo, Maria Eduarda, é temerário, tá certo? Há também boatos com relação à Sputnik, porque a Sputnik, aí sim, já está há bastante tempo essa negociação com a Anvisa para uma liberação e até agora não foi liberada. Então, em tese, também a Sputnik poderia entrar nessa aquisição das empresas, né? Mas a gente tem, assim, a esperança, né, na luta que todos nós temos travado, de que isso vai ser revertido no Senado e esse fura-fila, né, não vai acontecer. E você que começou a nos acompanhar agora, nós estamos analisando no Fora da Curva de hoje os interesses envolvidos no projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado, o chamado PL Fura-Fila, com Tiago Feitosa de Oliveira, médico sanitarista e doutor em saúde pública pela Fiocruz, e com Carmen Silva, do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Eu lembro novamente que você pode enviar perguntas e comentários pelo Twitter, @prog, Fora da Curva, ou pelo YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com essa transmissão
ao vivo. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois, na verdade. São também ideológica e propagandística nesse PL, porque, na verdade, qual é a possibilidade efetiva de comprar vacinas nesse contexto e de fato, implementar? Porque eu digo isso porque várias das iniciativas que a gente viu serem tomadas até agora, por exemplo, de empresas que entraram na justiça para conseguir comprar vacina, são, às vezes, de empresários que a gente conhece o suficientemente para saber que são muquiranas. São empresários que estariam totalmente disponíveis ou dispostos a gastar com isso, e para vacinar e imunizar os seus colaboradores. Às vezes também tem uma forma de talvez prestar contas à comunidade, ou ficar bem na fita. Vocês não acham que também tem um pouco essa dimensão? Também, de certa maneira, fazer... Claro, tem uma dimensão mercadológica, que é imunizar os seus colaboradores para colocar uma plaquinha lá na frente da loja e dizer: podem entrar e se sentir seguros aqui, porque aqui vocês têm menos chances de serem contaminados. Mas eu digo também de um ponto de vista mais amplo, no sentido de dizer: olha, nós queremos, de certa maneira, participar desse momento crucial na história do país e também, de certa maneira, também de esvaziar o SUS, né? As pesquisas de opinião têm mostrado que cresceu enormemente a confiança da população no SUS. Nos últimos meses, a imagem do SUS foi muito fortalecida. E eu acho que talvez essa dimensão a gente pudesse também explorar. Eu tenho a impressão, Maria Eduarda, que isso aí que tu estás comentando é o que faz com que muita gente se alegre com a entrada dos empresários nesse processo. É como se as empresas brasileiras quisessem ajudar a resolver o problema. Muita gente bem intencionada acredita nisso. E isso eu vejo como um problema bastante primeiro, porque a gente não tem a menor segurança que empresários adquirindo vacina, eles de fato vão imunizar os trabalhadores destas empresas. Isso não tem a menor segurança, inclusive porque o PL não explicita nenhuma forma de fiscalização. Segundo, que o PL flexibilizou o que estava previsto antes, que era a doação de vacinas compradas pelos empresários para o SUS. Então, eu fico bastante preocupada, porque eu acho que tem um viés ideológico muito grande, e eu acho que a intenção é passar uma ideia que o público não foi pelo SUS não dá certo, que é preciso a iniciativa privada entrar para resolver. Então, essa ideia é uma ideia... Isso é uma ideia que já existe na mentalidade brasileira, que, nesse momento da pandemia, ela perdeu muita força, porque todo mundo está vendo que o que está salvando o país é o SUS. Então, os empresários, ao propor esse projeto de lei, além de não dar nenhuma garantia de que vão imunizar as pessoas que com eles trabalham, porque ninguém tem segurança disso, eles podem, por exemplo, comprar para seus familiares e para seus amigos, e não há nenhum controle. Além disso, eles entram num debate que é favorável ao enfraquecimento do SUS, que é um debate de desmoralização do SUS. Ocorre que a gente está num momento de um governo federal que, por si, já desmoraliza, por si, já corta recursos, já não opera de uma forma a enfrentar, de fato, o combate à pandemia. Pelo contrário, é completamente negacionista. Então, isso reforça essa forma antidemocrática, que não é só neste momento, né? A elite brasileira ela não tem nenhum compromisso com a civilidade democrática, minimamente. Portanto, o nome PL Fura Fila, porque, de fato, é aquela ideia de farinha pouca, meu pirão primeiro, que predomina, né, no pensamento social brasileiro, onde a elite tenta se dar bem em qualquer situação, se apropriando do que é público. Agora, uma outra questão que é mais que ideológica é que tipo de laboratório
mundial que produz, mundial que eu digo assim, de fora do país, que produz vacina. Que tipo de laboratório é esse que se dispõe a vender em quantidade pequena para empresários brasileiros quando o sistema público não está conseguindo adquirir vacinas? Claro que a gente sabe que houve negligência para falar positivamente, porque houve responsabilidade, crime de responsabilidade do ponto de vista do governo federal não fazer a aquisição de mais um país como o Brasil, que está sendo visto como uma bomba para o mundo, né, um risco para o controle da pandemia no mundo inteiro, e não está adquirindo vacina para o sistema público, vai ter a possibilidade legal de adquirir, se isso for aprovado no Senado, estamos batalhando para que não seja, né, ter a possibilidade de adquirir pela iniciativa privada. E aí eu me pergunto, para ir além da elite brasileira, que tipo de elite empresarial, de laboratórios de produção se dispõe a entrar nesse negócio? Né? Porque isso está além também do... Tem, claro, o objetivo do lucro, mas coloca problemas de natureza ética, né, muito profundos que tem a ver com esse padrão de elite que é brasileiro, mas também é mundial, né? Então a gente também tem que fazer esse debate do ponto de vista mais geral. Não sei se Tiago e tu mesmo, Maria Eduarda, concordam com essa leitura, mas eu fico bastante preocupada, inclusive, pelos riscos sanitários de um laboratório que se dispõe a fazer isso, né, a vender vacinas para iniciativa privada. Pois é, porque assim, agora se tem uma questão ética, você muito bem coloca com você, e tem uma questão técnica também, muito clara. A vacinação, ela é uma medida coletiva. Então, a gente achar que vacinando meia dúzia dos atendentes da minha empresa, eu estou ajudando com alguma coisa, tá certo? A gente só vai ter, de fato, uma reversão do quadro epidemiológico se a gente tiver o patamar de imunização acima de 70%. Hoje, a gente só está com 4% com o esquema completo de vacina. Nós estamos muito longe disso, tá certo? Então, não é imunizando um aqui, outro acolá, que você vai estar ajudando nesse processo. Porque a medida ela é coletiva. Então, enquanto a gente não chegar a 70%, nós vamos ter que continuar usando máscara, nós vamos ter que continuar distanciando. Tá certo? O poder público vai ter que continuar parando as atividades de convívio social de tempos em tempos, em momentos de maior aquecimento da pandemia, como a gente está agora, né? Tem que diminuir o convívio social, tem que ter isolamento, quarentena, lockdown, que seja o nome que queira dar, mas o vírus ela é dependente do contato entre as pessoas. Então, a única forma rápida de você ter de diminuir pessoas com a doença e de diminuir a sobrecarga sobre o sistema público é quando você para o convívio, né? Então, assim, inclusive países com percentuais de vacinação maior do que o nosso estão em lockdown, tá certo? Porque a vacina ainda não garante a proteção da população. Então, achar que vou vacinar os meus colaboradores e vou estar dando uma grande ajuda, não, você furou fila, você desrespeitou um critério estabelecido, público, para benefício próprio, tá certo? E não está ajudando. Isso não ajuda em nada, né, o controle da pandemia, que tem a vacina como uma medida coletiva e que tem que vir junto com outras medidas. O Chile, né, chegou ao patamar de mais de 30% da população vacinada com 2 doses e está em lockdown, tá certo? Porque ainda não é suficiente para a reversão do contágio, né, e, consequentemente, da sobrecarga sobre o sistema de saúde. Então, que a gente tem que ter claro que o problema não é simples, para saídas simples, o problema é complexo, e ele tem que vir mediante uma coordenação de medidas, de um conjunto de medidas, né, que são de política pública, porque uma crise nesse patamar não se resolve com iniciativas particulares de um ou outro comprando a vacina que quiser comprar para quem trabalha com ele. Isso, na verdade,
não, do ponto de vista técnico também, não traz um benefício para o controle da epidemia. A gente tem aqui um comentário de Joyce de Itaí, que na verdade é uma denúncia. A indústria que a minha amiga trabalha aqui em São Paulo está oferecendo a vacina para filhos e cônjuges. Já passou até o valor, R$ 90. Triste. Quer dizer, na medida em que o projeto não prevê mecanismos de fiscalização, isso não está isento de acontecer. Quer dizer, os empresários comprarem vacina e venderem vacinas. Se você não tem mecanismos de fiscalização, vamos usar a imaginação. Isso pode acontecer, sim. Isso precisa ser apurado, Joyce. Isso pode ser denunciado, sim. Comentário de Josineide Menezes. Estava pensando sobre isso, como passamos a falar bem do SUS. Resta saber se a população topa se organizar para defender o SUS. Comentário de Raiana Veltrini. Não duvido os empresários, além de repassar o custo para os seus funcionários, também superfaturarem em cima disso. E depois vão usar isso para pedir isenção bilionária de impostos. Tinha um comentário anterior, que eu não sei se era de Catarina Polônio, nossa colaboradora aqui no Fora da Curva, ou se era de outra pessoa que não constava o nome, dizendo isso. Queria saber se os empresários do setor foi de Catarina, então, né, Catarina? Se os trabalhadores do setor de transportes, se os empresários do setor de transportes iriam vacinar motoristas e cobradores. A julgar pela fraude que a gente viu em Minas Gerais, não, né? Ali, aquela vacinação clandestina que houve em Belo Horizonte, numa empresa de transportes, foi exclusiva para os empresários e seus amigos e familiares. Na verdade, dizem que foi com soro fisiológico. Garagem. Dizem que foi com soro fisiológico. Eu torço para que tenha sido, porque ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Já diz o dito popular, não é? Dizem que foi uma vacina fraudada, que na verdade não tinha nenhuma. Mas isso tudo, gente, eu acho que dá bem uma amostra do ultraprivatismo da elite brasileira, né? Uma elite que tem muita dificuldade de conceber essa dimensão coletiva da existência. Eu lembro quando a pandemia começou, uma das coisas que a gente discutia muito nas ciências sociais era que até que ponto essa experiência poderia reativar esse sentimento de pertencimento a uma coletividade. O vírus ele é a forma mais extrema de lembrar que a gente existe como coletividade e como espécie. Porque a existência da gente, ela foi levada a um grau de privatismo, né? A gente vive tão isolado desse sentimento de coletividade que a experiência do vírus vai lembrar que a gente é uma espécie, que a gente passa isso um para o outro, que a gente recebe isso um do outro. Mas, pelo visto, quando a gente vê um projeto de lei como esse, uma parcela da humanidade parece que não vai aprender. E eu acho que isso tem que ser colocado numa perspectiva histórica, né? Nessa perspectiva histórica que Carmen realçou, dessa elite brasileira que... Essa elite brasileira a gente não pode generalizar, felizmente, né? Vocês podem até comentar que existem empresários também que estão no movimento reativo a isso, né? Eu vi uma nota do Instituto Etos, do IDEC, né, do Instituto de Defesa do Consumidor, uma nota coletiva do Conselho Missionário Indígena, de várias entidades da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era uma nota de repúdio a esse projeto de lei, a qualquer iniciativa de privatização da vacinação. E que era também endossada por vários empresários. Então, a gente, felizmente, não é uma coisa generalizável, mas existe, sim, na formação histórica brasileira, uma parcela da elite que eu acho que a gente pode retomar aquela frase de Darcy Ribeiro, que é uma frase forte: uma parte da elite odeia o povo. Uma parte da elite não tem a capacidade de se ver no povo brasileiro. Uma parte da elite se vê em Miami e olha para o Brasil como um território de exploração. Olha para esse país como um lugar onde vai retirar seus lucros para viver em outro lugar. E se não puder o povo fazer disso aqui um lugar melhor para viver aqui, eu não sei não o que é que vai ser. Eu queria que vocês comentassem. Eduarda, mas eu acho que eu gosto muito dessa frase também do Darcy. Eu acho que o interessante dessa história é que, assim, infelizmente,
essa é a posição majoritária da elite brasileira, porque é uma elite patriarcal, escravocrata, branca, né, e embrutecida pela macheza, né, completamente autoritária. Então, isso não se reconhecer é porque o povo brasileiro, que é o povo preto, pobre, periférico, né, as mulheres que estão cuidando de suas famílias, tal, isso não serve de espelho para uma elite que olha para a Europa, que olha para os Estados Unidos, né, e que não olha para o seu chão. Então, essa frase é muito, muito boa, porque nos lembra disso, né, que a gente tem uma elite escravocrata. Acho que os dados que o Tiago sobre a mortandade das pessoas negras em relação às pessoas brancas nos dá esse exemplo. Agora, por outro lado, pensando que o vírus nos mostra que nós somos uma espécie, né, a espécie humana, e que o vírus e a pandemia, para quem tem uma visão democrática, para quem tem uma visão de justiça social, também está sendo um momento de oportunidade, de empatia entre os diversos segmentos da população que estão sendo dizimados até, né, que estão sendo assim, os mais prejudicados nesse momento. Então, a gente tem visto crescer muito as ações solidárias entre movimentos sociais que atuam nas periferias. Aqui no Recife, na região metropolitana, é muito forte, né? Eu tenho militância no Fórum de Mulheres de Pernambuco, como você sabe, e o Fórum tem atuado muito nessa ação solidária entre mulheres que estão desesperadas, porque você sabe que a pandemia também gerou a pandemia de desemprego muito grande. E mais de 95% das pessoas que perderam postos de trabalho na pandemia são mulheres. São majoritariamente mulheres negras periféricas e que estão sustentando as famílias num quadro de adoecimento que exige muitos cuidados, né? Exige alimentação. Então, as pessoas estão passando fome. E quem está articulando e organizando a solidariedade é exatamente quem se organiza para resistir, para lutar por vacina, para lutar por auxílio emergencial, para fazer a crítica desse governo federal que tem assim negligenciado completamente as suas obrigações constitucionais, né, de atendimento do povo brasileiro num momento de pandemia como essa. Então, eu queria trazer esse contraponto, porque é tão danoso, né, a gente ter uma elite que, no meio de uma pandemia, no meio de tantas mortes que a gente está vivendo, que todo dia, eu sei que cada um e cada uma que escuta a gente, ou que está aqui participando desse programa, tem alguém do seu convívio na UTI, ou tem alguém que já morreu, ou tem alguém que já adoeceu. Então, nesse momento, a gente vê que a elite brasileira se importa com criar uma nova lei para furar a fila do programa de vacinação. Nesse momento, é importante também a gente fazer o contraponto, como o povo brasileiro organizado está construindo solidariedade e tentando enfrentar né, com outra ética, né? Uma ética solidária. Eu acho que eu queria também fechar com essa observação. Eu só queria falar uma coisa, assim. Tiago, pois é, para a gente ir encerrando, pode falar o que você quiser e dizer também, se possível, já para a gente ir concluindo, da parte dos empresários, eles podem fazer alguma coisa para ajudar? Não, pois é. Mas veja, um paradoxo que a gente está vendo, né, uma mudança no discurso das autoridades do governo federal, é que, de repente, eles começaram a defender a vacina, né? Então, eram contra, o presidente da República dizia que você ia virar jacaré, você ia acontecer coisa que ele não se responsabilizava, ele próprio não iria tomar a vacina, era uma gripezinha, era falta de coragem, né, de enfrentar a doença, coisas desse tipo, né? E, de repente, de um tempo para cá, né, um pouco o discurso público muda. E aí eu queria fazer um link com a elite e o empresariado nessa mudança de discurso.
O que a gente verificou neste ano, de fevereiro para cá, ou até janeiro para cá, é que a elite sentiu na pele como nunca a crise sanitária que a gente está vivendo. Porque começou o empresário da elite paulistana chegar no Hospital Albert Einstein e não ter vaga para o pai dele se internar, porque não tinha vaga de UTI no hospital privado de excelência que ele está acostumado a frequentar, a utilizar, né? Teve que ir para outro, certo? Chegar no Sírio-Libanês com a mãe, né, de um grande empresário e não ter vaga para internar, né? Então, o governo federal, quando ele toma esse tipo de iniciativa, primeiro, ele não é porque ele está preocupado com o povo, este governo, não é porque ele está preocupado com o povo, nem com o controle da situação sanitária, até porque é uma gripezinha para ele, tá certo? Ele está preocupado, na verdade, com essa pressão que passou a ocorrer de forma muito mais contundente e forte, tá certo? De novembro para cá, por uma saída estrutural da epidemia. Então, se ele descomprime isso, liberando uma empresa aqui, outra ali, de vacinar o empresário, os dirigentes e seus familiares, ele descomprime também a pressão em cima do governo pelo controle da epidemia. E aí eu pergunto, será que depois de liberar para as empresas, ele vai continuar comprando vacina para o povo? Acho que isso é uma pergunta que deve ser colocada. E a outra coisa, assim, encerrando e agradecendo minha participação, dizer que nós vimos também nesse período de um ano para cá, Maria Eduarda, eu faço parte de um movimento chamado Rede Solidária em Defesa da Vida. É um conjunto de pesquisadores, professores, comunicadores, pessoas dos direitos humanos que se reuniram durante esse ano para acompanhar, propor coisas, apoiar outras iniciativas. E a gente viu muita coisa bonita em termos de iniciativa das comunidades, da população, né? Se virando como pode para conseguir dar uma colaboração para esse controle. E nós vimos também pessoas, empresários, que também participaram desse esforço. Então, assim, para a gente não generalizar, né? Mas ao mesmo tempo a gente dá nome aos bois, né? Esse movimento nacional tem uma liderança muito clara do Carlos Wizard, que é um empresário muito ligado ao presidente da República, que foi quem fez toda essa articulação do Congresso, né, e com o empresariado para aprovação desse projeto de lei na Câmara. A gente está encerrando o Fora da Curva deste dia 16 de abril de 2021 e quero agradecer muito a participação de Tiago Feitosa de Oliveira, médico sanitarista, doutor em saúde pública pelo Fiocruz, de Carmen Silva do SOS Corpo. Agradeço também a você que nos acompanhou pelas rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM ou pelas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar o Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma da sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Fechini, com apoio do estudante de Sociologia Guilherme Falcão. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Operação de áudio na Universitária FM, Felipe Novaes. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa. Foi linda a tua fala.